Dá para acreditar nesse anúncio, Ellen? Bom dia. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos, vocês também. A Rússia entrou de uma forma muito espetacular nessa corrida contra a vacina e vale lembrar que o mundo está nessa corrida, existem interesses aí da geopolítica, tem a China, tem os Estados Unidos, tudo isso os posiciona nesta forma. Por isso que a gente não tem, diferentemente de outros institutos, quando a gente olha, por exemplo, a vacina chinesa, ela está em parceria aqui no Brasil, com o Instituto Butantan. Nós temos a vacina, outra vacina que está aqui também, a de Oxford, em parceria com a Fiocruz. São institutos que estão fazendo parcerias com muita transparência. Não é o que aconteceu na Rússia. A gente não viu essa transparência. A gente não viu, por exemplo, um acompanhamento da comunidade internacional para ver os testes dessas vacinas que é anunciada 2 meses só depois de testes em humanos. É muito rápido isso, né? Você saber se tem consequências, se não tem consequências. Agora, de fato, essa vacina, que é do Instituto Gamaleya, de Pesquisas e Epidemiologia e Microbiologia de Moscou, ela tem um investimento enorme. Ela recebeu um investimento muito grande de milionários russos, do próprio governo russo. Então, assim, e a Rússia tem, de fato, muita tecnologia e muito avanço para poder trabalhar com isso. Agora, você me pergunta, Luiz Megali, você, Ellen Brown, se você fosse chamada para testar essa vacina, testaria? Não, não testaria. Justamente por todo esse interesse geopolítico que há por trás da corrida da vacina, justamente porque é importante para Vladimir Putin se colocar, se posicionar nesse momento, dizer que é ele que tem essa salvação. Ele acaba de afirmar que a filha tomou a vacina, mas ele testaria qualquer pessoa, a mãe, a filha. Isso não é surpreendente, né? Então... Esses valores familiares não são tão caros a Putin assim? Não, a própria Rússia, né? O valor Rússia como nação é muito mais forte para qualquer russo do que qualquer outra coisa, né? Isso é um resquício ainda da União Soviética? Total. As pessoas às vezes dizem assim, poxa, mas como é que pode, né? Os russos, toda a eleição vão lá, 80% de aprovação do Putin. Como é que gostam tanto desse cara? Eles não têm democracia. O período de democracia foi um período pobre, foi um período falido, foi um período triste para os russos. Então a Rússia lembra de uma Rússia grande quando pensa num período de União Soviética. Império. E aí esses valores são valores fortes para um russo. Eu estou buscando aqui repercussões. Passei pela página da CNN, note que a manchete é a principal manchete da página da CNN, mas carrega um forte tom de, disputa política e 2, desconfiança. A manchete é a seguinte: Putin declara vitória na corrida da vacina, apesar das preocupações safety concerns, das preocupações de saúde, das preocupações de segurança. Então, a manchete não fala nem na doença, não tem um tom de comemoração. Chegamos lá, né? A humanidade conseguiu... Ela primeiro fala da questão política. Putin declara a vitória na corrida da vacina, como se fosse uma corrida pela exploração espacial da época da Guerra Fria, apesar das questões de segurança. Essa semelhança Tem o menor tom correta. celebratório isso aqui. Agora tem um detalhe aqui, tá? Por que a Rússia chega tão cedo a uma suposta vacina? Até aqui vamos tratar desse jeito, né? Essa pesquisa russa, ela andou mais depressa porque ela partiu de vacinas já existentes. Ela parte, então, de outras vacinas que foram produzidas contra o Ebola e contra a MERS. E isso outras vacinas estão fazendo também, né? Quer dizer que você já conhecia, você parte dali, você já conhece parte dos sintomas. Então, essa é parte da justificativa de por que andou tão rápido essa vacina. Mas, como você pontuou também, Megali, essa pesquisa do Gamaleya não foi publicada, os detalhes são muito escassos. Essa vacina foi testada em soldados, nos cientistas do próprio Gamaleya também testaram. Imagina, deviam ter que testar tudo, coitado. Foram testando tudo, né? Tudo isso, claro, gera essa sensação de que realmente eles andaram muito rápido. E foi dito à CNN Internacional, por russos, obviamente, que já tem países interessados na vacina, caso ela seja comprovada. Entre eles, Brasil. Brasil, Índia, Arábia Saudita e até algumas empresas americanas estariam interessadas. Claro, tudo isso foi dito sem detalhamentos, né, por fontes do governo russo. Agora, Ellen, é importante que a gente faça aqui uma ressalva importante, né? Vários ouvintes estão se manifestando, dizendo o seguinte: eu não aguento mais máscara, álcool gel, isolamento, distanciamento. Vem em mim vacina russa. Opa. É o que mais tem de mensagem aqui dos nossos ouvintes. Mas é importante que a gente trate com cautela.
né, até que haja uma comprovação científica, de fato, né, que a gente entenda um pouco melhor qual foi esse trabalho russo. A Ellen falou da ausência de transparência até aqui em todo esse processo. Quando São Paulo e Rio de Janeiro, quando a gente fala de Fiocruz e Instituto Butantan, né, iniciaram as suas conversas com a Universidade de Oxford e também com o laboratório chinês para desenvolvimento das vacinas, houve um princípio de conversa com a Rússia e essas conversas não avançaram. A gente precisaria entender também em que ponto isso parou. Por que não avançaram exatamente, o né? Tecpar, no Paraná, acho que foi quem foi mais adiante, que é o Instituto do Paraná, foi mais adiante nas conversas, mas não selaram acordo. E aí o Tecpar acabou selando um acordo com outro laboratório. Então, todos esses tentaram ir adiante, não foi, e justamente porque a gente não tem aí, pelo menos até aqui, né, nada desses estudos, nada de transparência em relação aos estudos dessa vacina russa. Ellen, mais uma. Se a gente está colocando em dúvida, a gente, o mundo todo, né? O mundo ocidental, colocando em dúvida a eficácia dessa vacina, é porque Vladimir Putin nos deu, historicamente, muitos motivos para isso. Não basta você anunciar uma vacina eficaz se você não mostrar o pau. Não adianta matar a cobra e não mostrar o pau. Desculpa, Sheila. Não, tudo bem. Não, só fiquei pensando. Né? Em algum momento, a Rússia vai ter que provar que essa vacina funciona. Laboratórios internacionais vão ter de analisá-la, ela vai ser negociada para o mundo. Supondo que estamos diante de uma engabelação do Putin, qual seria a razão por trás dessa mentira? Olha, a gente começa a pensar o quanto esses... A gente está no ano de eleição norte-americana, né? A gente teria um tempo aí até tudo isso se colocar no cenário internacional. O Vladimir Putin está sempre analisando o xadrez internacional para ver como fica esse player que é a Rússia, que volta e meia perde um pouco de força e às vezes ganha esse fôlego, né? Vamos supor que a gente até testar, até provar, quanto tempo vai levar aí para você dizer deu efeito ou não deu efeito colateral e tudo mais. Talvez você ganhe 2 meses da Rússia no noticiário sendo aclamada. É um período. É um período que você tem de força. Mas depois... Mas se for uma mentira, depois a Rússia vai ser enxovalhada. Agora, tem esse ponto. Se ele chega a anunciar, dizendo, inclusive, que testou na própria filha, né? Que é um argumento forte você usar esse tipo de argumento. É por isso que talvez podemos ter um pouquinho de esperança, né? É por isso que talvez a gente possa ter um pouco de esperança. Vale lembrar, a gente fala que a desconfiança toda é porque não estamos falando de um país democrático, é porque não tem transparência no processo de produção, por todo o histórico de Vladimir Putin. Por outro lado, a Rússia tem sim excelência em ciência. Tem bons pesquisadores, tem bons institutos de pesquisa, né? Nós não estamos falando de um país que é atrasado na ciência. Na boa e na má ciência, né? Essa expertise muitas vezes é usada para criar mecanismos de doping que são irrastreáveis. Tem documentários acaba banindo o país, né? A tecnologia e a expertise eles têm. Eles têm. Então, nesse sentido, acho que podemos ter um pouquinho de esperança, assim, né? A gente brinca aqui e tudo mais, porque há um histórico de falta de transparência. Mas nós estamos falando de um país que tem know-how. Aliás, boa colocação essa, porque muitos ouvintes estão aqui falando, poxa, vocês estão subestimando a capacidade russa. Pelo contrário, a Ellen acabou de falar isso, né? Nós subestimamos a transparência russa. Exatamente. E tem uma outra questão, né? Quando a gente fala de vacina, não basta ser eficaz, precisa ser segura. Então não adianta você criar uma vacina que possa produzir resultados, mas te dá consequências, efeitos colaterais. Mas traga efeitos colaterais como morte. E tem outra coisa, Sheila. Que coisa pior? Para que ninguém pense que é uma perseguição à Rússia, o senhor persegue a Rússia. Fosse Donald Trump fazendo esse mesmíssimo anúncio há 2 meses da eleição, a gente manteria o pé atrás. Se fosse Xi Jinping, lá em Pequim, anunciando a vacina, sendo que a gente não conhece nenhum elemento dessa vacina, nenhum estudo publicado, a gente estaria desconfiado da mesma maneira. Infelizmente, com raras exceções, nós hoje carecemos de grandes líderes com credibilidade, né, no momento de um anúncio tão importante. Então é natural, pelo histórico de Vladimir Putin, de Donald Trump, de Xi Jinping, para ficar aqui em 3 grandes potências, que a gente desconfie, mas torça para que seja verdade, que venha a vacina russa se a vacina russa
funcionar de fato. Morou quanto tempo na Rússia, Ellen? Eu vivi na Rússia por 6 meses. Fui pra ficar 1 ano, vivi por 6 meses, tive que fugir. Mas isso é uma outra história. Fugir? Como assim? Fugir? Gente, mas aí me fala que eu ponho vinheta de plantão, buemba, qualquer coisa. Peraí. É uma outra história que tem a ver com a burocracia russa. Tá bom, isso. só pra... Mas assim, eu entraria no país hoje normalmente. isso que eu ia perguntar. Você pode pisar em Moscou? Posso pisar em Moscou. Você não sem é problema. procurada Não sou na procurada, nem Rússia. nada. Agora, só uma curiosidade, eu conversava com alguns amigos que são jornalistas na Rússia, né? Disseram, como tá aí a situação e tal. E até pouco tempo, tipo 1 semana atrás, eles diziam que não tinha nem tanta informação sobre a pandemia, nem sobre a vacina. Não estavam se fazendo um alarde em relação a isso. O que me chamou bastante atenção, né? Imagino que hoje deve ser diferente. Vou tentar conversar com eles agora aqui para apurar como é que tá a situação por lá hoje. Imagino que deva ser diferente. Mas até pouco tempo atrás, eles, inclusive, não estavam nem se cuidando muito. Não havia tanto alarde sobre isso na Rússia. Tá bom. Ellen, obrigado pela participação extra aqui. Os ouvintes estão te chamando de espiã. Dizem. Então. Tavares. Como é que a gente falaria em 20 minutos tudo pode mudar e em 1 segundo tudo pode mudar? Gente, eu não falo russo, não sou fluente. Eu não passo fome em russo, sabe? Assim, eu sei pedir algumas coisas essenciais e tal, mas eu não falo russo, não domino o russo. Spasiba, Ellen. Ok, spasiba, здравствуйте.